Olá, galerinha. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que friozinho hoje, né? Quinta-feira, amanheceu com esse friozinho bom para ficar em casa, na cama, dormindo. Porém, os nossos estudos precisam continuar, não podem parar. Então, o que acontece? Me perguntaram no grupo o que eu daria hoje, né? Como a disciplina de língua portuguesa foi encerrada e hoje só nós teríamos aula de português, né? Porque história é amanhã, sexta-feira, e eu me equivoquei, eu vou estar falando um pouquinho sobre os textos expositivos, tá? Que é o que a gente está falando, aquele texto que expõe sobre algum assunto, explica sobre algum assunto, tá? Então a tia entrou no Google e colocou assim, ó, texto expositivo, tracinho, Mundo Educação. Caso você tenha a oportunidade de acompanhar a leitura comigo, é só entrar no Mundo Educação, onde fala sobre texto expositivo, tá? Aí pelo Google e acompanhar a leitura comigo. Caso você não consiga, só preste atenção que a tia vai lendo e vai explicando para vocês, ok? Porque é o nosso conteúdo de língua portuguesa que a gente está falando agora. Então eu acho muito pertinente a gente estar falando um pouquinho mais sobre isso, com uma outra visão sem ser do nosso livro, ok? Então vamos lá. O texto expositivo apresenta informações sobre um objeto ou fato específico, sua descrição e a enumeração de suas características. Esse deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Então, o texto expositivo ele não pode deixar dúvidas sobre qual assunto ele está abordando, tá? Então a pessoa tem que ter claro na mente dela sobre o que aquele texto vai falar. E geralmente o que antecipa o assunto do texto, né, que vai ser lido, é o título. Né? Por isso que quando a tia pediu para vocês fazerem a atividade ontem, né, da página 71, eu pedi para vocês prestarem atenção no título, porque ele é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Um fato importante é a apresentação de bastante informação. Caso se trate de algo novo, esse se faz imprescindível. Então, podendo ser, quando uma informação é nova, um assunto novo, por exemplo, vamos supor que a gente esteja no começo da pandemia. Por que essa pandemia, isso, aquilo? Então, ele precisa apresentar qualquer informação para poder manter o leitor bem informado, né? Fazer o leitor entender tudo o que está acontecendo naquele momento, quando o fato é muito novo. Quando o assunto já é conhecido, né? Quando o assunto ou o objeto já é conhecido, necessita sim de toda a informação possível, mas também pode ser uma coisa mais enxuta, não precisa ser aquele texto enorme falando sobre algumas coisas que as pessoas já sabem, tá? Então, ele pode ser um pouquinho mais curtinho. Vamos lá. Quando se trata de temas polêmicos, né, a apresentação de argumentos se faz necessária para que o autor informe aos leitores sobre a possibilidade de análise do assunto. Então, vamos dizer que aconteceu um caso muito grave que gerou uma grande polêmica em toda a população, né? O texto expositivo ele vai precisar te dar todo o aparato para você poder compreender o que está acontecendo lá, né? Sobre o que está acontecendo, sobre o fato ocorrido que gerou tanta polêmica e para você poder saber de que lado você vai ficar, né? Se você vai, por exemplo, vamos supor que foram policiais que atiraram em inocentes, vamos supor assim, né? Ele vai te dar toda a explicação sobre aquele fato e aí você vai decidir se você acha que os policiais estavam certos, se os policiais estavam errados, se o cidadão que é inocente estava certo, se ele estava errado. Então você vai ter que ali decidir, né? Vai tomar a sua posição perante aos argumentos que o texto vai te apresentar, tá? Quando o assunto é muito polêmico. Agora, o texto expositivo deve ser abrangente e deve ser compreendido por diferentes tipos de pessoas. Então, de nada adianta fazer um texto assim enorme, gigantesco, se não vai assim atingir o maior número de pessoas possível. Porque, por exemplo, às vezes eu leio um texto e não consigo entender nada dele. Então ele não me alcançou, eu não consegui ficar informado com aquele texto, né? Com no que eu li ali.
Agora, já você tá lá lendo, você é mais, assim, tem mais um certo tipo de leitura, né? Um conhecimento prévio sobre aquele assunto, né? Um conhecimento anterior. E aí você vai lá, lê e entende tudo perfeitamente. Mas eu não entendi. Então o texto ele não cumpriu a sua função, porque a função dele também ele deve ser abrangente. Ele tem que tentar alcançar o maior número de pessoas possível para fazer as pessoas ficarem informadas. Agora eu vou falar para vocês alguns tipos de texto expositivo, tá? Textos que mantêm a gente informado. Então, o texto expositivo pode apresentar recursos como a instrução. Então, vocês já viram aquela receita de bolo, por exemplo? Aquilo é um texto instrucional. Ele pode ser considerado um texto expositivo também, porque ele está ali tentando apresentar as instruções a serem seguidas para você poder fazer aquele bolo. Pode ser também uma instrução para você montar algum brinquedo, pode ser uma instrução para você aprender, né, a confeccionar alguma coisa, fazer um vídeo no YouTube, talvez. Tudo isso, né, esse passo a passo que um texto pode te dar é uma instrução e pode ser também considerado, né, um texto positivo porque ele está te passando uma informação de como fazer, né, a tal coisa. Informação, que é o principal do texto positivo. Quando apresenta informação sobre o que é apresentado e ou discutido. Então, o texto positivo ele vai ter que te informar sobre tudo aquilo que você precisa saber, né? Sobre o assunto que você está pesquisando. Descrição. Então, instrução, informação e agora a descrição. O que é a descrição? É quando apresenta informações sobre as características do que está sendo apresentado. Então, vamos supor que eu esteja lendo sobre um novo celular. E no texto expositivo ele vai estar lá falando tudinho que aquele celular tem, tá? Então ele vai estar falando ali, quantos gigas de memória, qual é a qualidade da câmera, né? A cor do telefone, vai estar falando todas, vai estar descrevendo todo o celular ali para você. Você fica bem informado. Enumeração. Quando envolve a identificação e a apresentação sequencial de informações referente àquilo que estamos escrevendo. Então, vamos supor que eu esteja escrevendo sobre o notebook aqui no qual eu estou lendo o textinho que eu comentei com vocês sobre texto positivo. Vamos supor, eu vou estar enumerando tudo que esse notebook tem para fazer você ficar bem informado sobre o que ele tem, para ver se você vai querer comprá-lo ou não. Tá? Então a tela dele, eu não sei, tá? Eu tô inventando aqui agora. Mas vamos supor que a tela dele seja de 10 polegadas, teclado de última geração, né? Tantos gigas de memória, faz o seu computador ser rápido. Então, tudo isso vai fazer você tomar, né, aquilo como informação e aí você vai decidir se você compra esse, se você compra outro e assim por diante. Comparação. Quando o autor quer garantir que o leitor irá compreender bem o que ele quer dizer. Então, por exemplo, eu não sei se vocês lembram, mas no textinho lá, O Pulo do Gato, comparou uma altura de 15 metros com um prédio de tantos andares. Se não me engano, eram 5 andares. Então, essa comparação faz a gente ficar ainda mais informado sobre o que ele está falando. Deixa claro pra gente, né, sobre que situação ali ele está falando. Então, também é muito importante essa questão da comparação, porque o ser humano, ele associa muito uma coisa a outra, né? Então, quando a gente bota uma coisa comparada com outra, a gente tem uma ideia melhor, a gente tem uma noção melhor do que está acontecendo, tá? Do que está sendo dito. O contraste. Quando, ao analisar determinada questão, o autor do texto deseja mostrar que ela pode ser observada por mais de um ângulo ou que há posições contrárias. Então, por exemplo, contraste tem muito a ver com oposto, né? Então, vamos dizer que aquela questão do prédio, 15 metros é um prédio de 5 andares. Já, sei lá, 5 metros é um prédio de um andar só, vamos supor, né? Então, ele dá esse contraste aí pra gente poder estar analisando bem os fatos, tá? Então, pessoal, essas são as principais características de um texto positivo. A instrução, a descrição,
a enumeração, a comparação e o contraste, tá bom? Então, a gente já tá um pouquinho mais informado sobre o texto positivo, tá bom? Só lembrando que se vocês tiverem quaisquer dúvidas, tá? Agora a tia vai estar pesquisando aqui também no Google sobre um pouquinho do conteúdo de história, né? Diferentes modos de viver. Porque a gente sabe que os povos, eles não vivem, os povos eles não vivem de forma igual. Cada um tem a sua cultura, na verdade. Cada um tem o seu jeito de viver. E isso é muito importante da gente poder entender. Deixa eu só ver se eu encontro aqui. Aqui mostrou para mim um site assim, ó. Quais as diferenças entre viver na roça, campo ou na cidade? Então, até mesmo dentro de uma mesma cidade, de um mesmo município, a gente tem diferentes modos de viver. As pessoas que vivem no campo vivem de uma forma diferente de quem vive na cidade, né? E assim por diante. Então, até mesmo dentro de uma mesma cidade, a gente tem diferentes modos de viver. Uma vez, antes de eu morar onde eu estou atualmente morando, na minha rua tinha um pessoal que veio de outro país. Se não me engano, eles vieram lá da Coreia, alguma coisa assim. Eles eram bem diferentes, mas eles falavam português. Mas eles tinham os hábitos totalmente diferentes. Eles comiam, tipo, arroz no café da manhã. Era uma coisa bem esquisita, assim, pra gente, né? Mas é o modo de viver deles, então a gente tem que respeitar sempre as diferentes culturas. Mas às vezes estou falando assim, às vezes está bem próximo da gente essa diferença, a gente não percebe. Então, aqui, por exemplo, a gente tem por exemplo, no Brasil, né? Lá o pessoal do Sul tem uma cultura diferente. No Nordeste, nós temos pessoas também que vivem de forma diferente da gente, o sotaque, tudo isso, as festas típicas, tudo isso, gente, é modo diferente de viver. Aí vamos para outro país, né? Os europeus, eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa. Os ingleses também têm uma cultura totalmente diferente, seja língua, seja festas populares, seja o modo de viver, do que se alimenta, a cultura. Tudo isso é uma forma diferente de viver. E a gente precisa respeitar sempre. Então, por exemplo, o pessoal muçulmano, eles têm lá as orações do dia. Então, deu aquele horário, os muçulmanos, eles param tudo o que eles estão fazendo, tá? Vai lá, estende o tapetinho no chão, faz a oração, tal. Isso pode ser em qualquer lugar, eles podem estar fazendo qualquer coisa, eles vão parar, vão fazer a oração do dia. Aí você pode rir de uma situação dessa? Não, você tem que respeitar, você tem que achar aquilo lindo, porque ele valoriza a cultura dele. Então a gente também precisa valorizar, né, não só a nossa cultura, mas a cultura dos outros também. Porque, né, é o respeito que gera a empatia para com o próximo, tá? Então a gente precisa sempre estar respeitando, não precisa rir, né? Agora, voltando aqui para o nosso Brasil, nós também, no início, né, no descobrimento, a gente deu de cara logo com uma cultura muito diferente, né, da que era conhecida. Como vocês sabem, quando os portugueses chegaram aqui para nos colonizar, o Brasil não estava abandonado. Não é que não tinha, ele não estava vazio, né? Os portugueses chegaram aqui e encontraram os indígenas. E os indígenas são povos totalmente diferentes, né, do que a gente entende como cultura brasileira hoje. Então, os portugueses chegaram aqui e encontraram aquele povo nativo, que as casas eram ocas, eles viviam pelados, com pinturas no corpo, né? Totalmente selvagens. Falavam um idioma diferente, tinham seus rituais. Então, os indígenas, eles eram um povo com uma cultura muito diferente da nossa. E, inclusive, atualmente, ainda nós temos comunidades indígenas, poucas em relação ao começo, né, da história do Brasil, mas ainda temos
comunidades indígenas e eles vivem de forma diferente. Claro que não como era antigamente, né? Como era anos atrás, porque não tem nem como eles não sofrerem algum tipo de alteração. Mas os rituais eles continuam fazendo, alguns ainda, né? Cobrem só as partes íntimas, mas continuam lá com as suas vestes, né? Tentando manter a cultura dos antepassados. Tem comunidades indígenas que ainda vivem, né, da caça, da pesca, que não vão aos supermercados para poder comprar, que utilizam todos os recursos da natureza, tá, para poder estarem pegando alimento, né, e sobrevivendo. Sim. Ocas também, tem comunidades indígenas que ainda vivem em ocas. Eles querem continuar enraizados com a sua cultura nativa, né, lá de trás. Então isso é muito importante e todo esse tipo de cultura a gente precisa respeitar, porque isso é como se fosse um patrimônio cultural da gente. Como se fosse, não, é um patrimônio cultural, né? No caso, a história dos indígenas, a gente precisa respeitar bastante, tá? Então, eu queria que você, agora no grupo, né, depois que você assistiu essa videoaula, que você mandasse um áudio lá para mim e me falando um pouquinho sobre o que você acha, né, que é uma cultura diferente. Se você conhece alguém que mora lá no sul, ou até mesmo aqui na região sudeste mesmo, né, só que em outro estado, alguma coisa que eles fazem de diferente da gente, né, se você conhecer. Se você não conhecer, não se preocupe. Mas tá aí um desafio para você. Tentar olhar assim na internet algum tipo de cultura muito diferente e falar rapidamente para mim lá no grupo, tá bom? Ou pode fazer um videozinho, mandar para mim também lá pelo grupo. Eu vou adorar ver você e vou adorar saber que você realmente está pesquisando, tá bom? Porque é muito importante a gente conhecer, a gente ler, a gente aprender sobre as diferentes culturas, tá? E eu amanhã, nas páginas de história, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, sexta-feira, nesse friozinho, né? Que dá uma preguicinha, dá vontade de ficar na cama, mas a gente não pode parar, a gente tem que continuar estudando. Então, amanhã na nossa aula de história, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse nosso papo gostoso, tá bom? Tia Mano está morrendo de saudade de vocês. E não se esqueçam, vai lá no grupo e fala um pouquinho sobre alguma cultura diferente que vocês apreciem, que vocês conheçam, tá bom? Beijo para vocês e até amanhã.